Olá! Na nossa quarta e última aula do módulo de respiração, nós estudaremos as trocas gasosas e o transporte de gases no sangue. As trocas gasosas, elas se referem exatamente à difusão dos gases oxigênio e CO2 que acontecem ao nível dos pulmões, na barreira alvéolo capilar, e também ao nível dos nossos tecidos periféricos, na barreira sangue e tecido. Tudo bem? Os mecanismos das trocas gasosas, eles se baseiam nas propriedades fundamentais dos gases e incluem o comportamento desses gases também em solução. Nós veremos já já. A difusão desses gases, ela obedece à lei de Fick, como nós vimos lá no início do nosso módulo de fisiologia respiratória, aonde se determina que a intensidade da transferência por difusão, que é representada por Vx aqui nessa expressão matemática, ela é diretamente proporcional a um coeficiente de difusão do gás que está sendo observado, a sua difusão, da área de superfície de trocas, no caso aqui para a gente, no sistema respiratório, vai valer a área da nossa superfície respiratória e também a distância que o gás tem que percorrer, no caso da fisiologia respiratória, né, do sangue em direção aos tecidos ou dos tecidos em direção ao sangue, ou do gás alveolar em direção aos capilares ou dos capilares em direção ao gás alveolar. E além disso, além de ser diretamente proporcional a essas grandezas, a nossa intensidade de transferência por difusão, ela é inversamente proporcional à distância que vai ser percorrida, ou seja, aquela barreira alvéolo capilar ou tecido capilar, como nós comentamos aqui nessa figura. Dessa forma, a capacidade de difusão pulmonar ela vai resultar justamente da combinação desse coeficiente, da área de superfície de troca gasosa ao nível dos pulmões e também da distância, lá que a gente fala que é a distância alvéolo capilar. Só que soma-se a isso também mais um fator, que é o tempo de ligação desses gases, no caso do oxigênio, por exemplo, com relação às proteínas localizadas no nosso sangue. Então essa figura mostra para a gente um pulmão normal, né, aqui mostrando lá um saco alveolar, né, com seus diferentes alvéolos, e aqui a sua pressão de oxigênio normal, porque é um pulmão de um indivíduo saudável. E aqui embaixo mostra para a gente uma representação dos capilares, né, do capilar, para onde vai ocorrer a difusão desse oxigênio. Ok? Aqui é bom para a gente observar como é que esses fatores afetam. Então a gente pode fazer, por exemplo, né, uma observação olhando para um paciente, por exemplo, uma pessoa que sofre de uma doença chamada de enfisema, ok? Esse enfisema pulmonar, ele nada mais é do que uma destruição dos alvéolos. E essa destruição dos alvéolos faz com que você tenha uma redução da área para a troca gasosa, né? Uma redução de ar. Então a pressão de oxigênio aqui, ela pode ser normal ou pode ser baixa. Como você diminui a área de troca, de superfície de troca, a capacidade de difusão pulmonar desse indivíduo, ela também diminui. Então isso faz com que, ao difundir menos oxigênio, a pressão de oxigênio no sangue desse indivíduo, ela fica mais baixa. Numa outra situação, né, muito comum, que é a do edema pulmonar, a gente tem um acúmulo de fluido no espaço intersticial entre os capilares e a parede dos alvéolos. Isso faz com que a gente aumente a distância para a difusão, por exemplo, aqui do CO2, ok? Ou do próprio oxigênio também, tá joia? O que acontece? Se você aumenta a difusão, a distância para a difusão, o que acontece é que você diminui a capacidade de difusão pulmonar, porque a gente viu que o aumento dessa distância, né, representada aqui pelo ΔX, é uma grandeza inversamente proporcional. O mesmo que pode ser observado, por exemplo, com relação aqui, ó,
a uma doença fibrótica pulmonar, né, uma fibrose pulmonar. Nessa doença, o que ocorre é uma espécie de espessamento da parede dos alvéolos. Então, isso faz com que também ocorra o quê? Um aumento da distância a ser percorrida por esses gases. E, consequentemente, o resultado disso é que, diminuindo a capacidade de difusão pulmonar, a gente reduz aqui a pressão de oxigênio. Logo, esse indivíduo vai ter uma capacidade menor de transporte de oxigênio. Ok? E o que acontece, por exemplo, com um paciente que sofre de anemia? A anemia é caracterizada, né, por uma alteração das hemácias. E essa alteração das hemácias, né, diminui a capacidade que o organismo tem de promover o transporte de oxigênio. Veremos já já que a maior parte do transporte de oxigênio que acontece no sangue acontece através das hemácias, ligado nas hemoglobinas contidas lá dentro dessas hemácias, ok? Então, no caso de anemia, em que altera as concentrações aí, muitas vezes de hemácia, a quantidade de hemácias ou de hemoglobina, você vai ter o quê? Uma capacidade menor de transportar o oxigênio. Logo, isso faz com que a pressão de oxigênio ela seja reduzida. E durante a atividade física, o que acontece? Então, a gente está vendo aqui, ó, o tempo de ligação com as proteínas vai ser alterado no caso da anemia. Consequentemente, você vai alterar, né, diminuir a capacidade de difusão pulmonar, tendo menos oxigênio nesse organismo, tá bom? Só para ressaltar. E durante o exercício físico, o que acontece? Durante a atividade física, nós aumentamos a intensidade dos nossos movimentos respiratórios, aumentando o volume do pulmão. E ao aumentar o volume do pulmão, aumenta-se o quê? Aumenta-se a área. E a área a gente sabe que é uma grandeza diretamente proporcional. Logo, durante o exercício físico, o que acontece é que a capacidade de difusão pulmonar, que é influenciada por essa área, o que vai acontecer? Ela vai provocar um aumento do aporte de oxigênio em direção ao sangue, né? Então ela fica aumentada, essa capacidade de difusão pulmonar. Bom, o gás que vai ser transportado na nossa corrente sanguínea, ele vai sair de um meio, né, aéreo, lá no alvéolo, no pulmão desses animais, né, desses mamíferos, por exemplo, das aves também, répteis, todos os animais que utilizam o pulmão como uma superfície de troca, vão ter uma interface de ar líquido, né, na verdade. Esse gás vai ter que passar em direção à própria superfície alveolar, que já é líquida, e depois ele tem que migrar em direção à corrente sanguínea. Então essa figura aqui, inicialmente, na letra A, ela vai mostrar para a gente como é que ocorre esse processo, porque existe uma relação muito grande entre a quantidade de oxigênio que vai se dissolver num meio líquido a partir de um meio aéreo e a sua pressão. Então a solubilidade, né, do gás é que vai determinar se vai ser mais fácil acontecer essa passagem ou se ela vai ser mais difícil. E isso vai resultar, no final das contas, né, essa diferença de pressão e essa solubilidade com a concentração do gás que você vai ter presente lá, né, a quantidade de gás presente naquela solução aquosa, que no caso para a gente vai ser representada pelo nosso sangue, ok? Então aqui mostra para a gente que a concentração ela é um produto, né, a concentração de um gás dissolvido, né, que obedece à lei de Henry, né, ela é, na verdade, né, o produto da pressão vezes a solubilidade. Por quê? Quanto maior for a pressão, gerando diferenças de pressões maiores, maior vai ser a difusão do gás. A gente já aprendeu isso. E quanto maior for a solubilidade, mais facilmente esse gás vai tender a ir para a solução aquosa, a partir do espaço aéreo. Então isso faz com que a gente tenha aqui, né, duas grandezas que são diretamente proporcionais a essa concentração. Então a figura A aqui mostra para a gente como se fosse um estado inicial em que a pressão de oxigênio nessa interface aérea é de 100 milímetros de mercúrio.
enquanto que na interface líquida é de 0 milímetros de mercúrio, ou seja, existe um gradiente de pressão, uma diferença de pressão. Por conta disso, começa a acontecer a difusão. Mas essa difusão ela vai ser limitada nesse espaço líquido por conta de quê? Por conta da solubilidade, ok? Então a gente começa a ver que começa a passar moléculas de gases em direção à solução aquosa. Quando é que interrompe essa passagem? Essa passagem se interrompe no momento em que essas pressões do gás, né, aqui na interface aérea e na interface líquida, elas se igualam. Mas o curioso que a gente observa aqui nessa figura é que existe uma diminuição, né, uma interrupção dessa passagem, na verdade é um equilíbrio dinâmico, para cada uma molécula de gás que sair, uma outra vai entrar na hora que chegar no equilíbrio, ok? É um equilíbrio dinâmico, mas as concentrações desse gás, no caso do oxigênio, são distintas. Enquanto que a concentração no ar, aqui, na interface aérea, é de 5,20 milimol por litro de solução, numa pressão de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio, a concentração de oxigênio no líquido é de 0,15 milimol por litro. E isso acontece por quê? Porque a solubilidade do oxigênio no ambiente líquido ela vai ser, é claro, muito menor do que a solubilidade do oxigênio no espaço aéreo, até por conta também da densidade diferente que esses meios apresentam, ok? E olha que curioso com relação ao que acontece ao CO2. Então, quando o CO2 ele está em equilíbrio sob a mesma pressão parcial, mais CO2 se dissolve. Por que isso? Porque o CO2 tem a capacidade de dissolver em ambiente líquido 20 vezes maior do que aquela observada para o oxigênio. Então a gente nota aqui, para a mesma pressão de 100 milímetros de mercúrio de CO2, a gente tem aqui uma concentração de 5,20 milimol por litro, a mesma observada para o oxigênio. Mas nota que quando começa a ocorrer a difusão do oxigênio em direção ao líquido, e quando se estabiliza essa pressão, que elas se tornam iguais, a concentração de CO2 é de 3 milimol por litro. Olha que interessante, né? Mostrando para a gente que é uma concentração 20 vezes maior. E o que afetou aqui? As pressões são iguais. E o que muda aqui, na verdade, é a questão relacionada à solubilidade do CO2, que é 20 vezes maior na água, né, do que aquela observada para o oxigênio. Bom, uma vez, né, que esses gases passem em direção a esse ambiente líquido, esses gases vão ser transportados no nosso sangue. Só que os gases transportados no nosso sangue, eles não são transportados única e exclusivamente sob a forma de gás dissolvido. Então, no ar alveolar, a gente tem apenas uma única forma, né, de gás, que ela está sendo expressa como pressão parcial. É como se fosse o gás, né, dissolvido no ar. Tá joia, gente? Contudo, quando a gente vai olhar em soluções como o sangue, que tem características específicas, esses gases vão ser transportados em mais de uma forma. Ele pode estar dissolvido, observando lá, né, e respeitando a lei de Henry, que a gente acabou de ver. E esse gás também pode estar ligado a proteínas, como é o caso da hemoglobina e de outras proteínas plasmáticas, já que esse composto líquido do sangue ele é bastante complexo, né? Tem muitos componentes presentes na sua estrutura. E também esse gás ele pode ser transportado quimicamente modificado, que é o que a gente observa, por exemplo, com CO2, que ele pode ser transportado sob a forma de ácido carbônico, ok? Depois vamos ver também sobre a forma de bicarbonato, que é o principal mecanismo de transporte do CO2 na corrente sanguínea. Então, a concentração total de um gás em uma solução é a soma dessas três formas possíveis, caso esses possam ser transportados assim, ok? Mas existem pequenas diferenças. As pressões dos gases lá nos alvéolos e no sangue, elas tendem a se equilibrar. Então, a gente observa aqui o seguinte, a composição do gás alveolar ele vai resultar de quê? Ele resulta de um equilíbrio entre a entrada de oxigênio, né, o aporte de oxigênio feito pela ventilação, ok? E a remoção do CO2
que também é feito por essa ventilação, esse mecanismo de ventilação, ok? E além disso, também depende da remoção do oxigênio feita pela circulação sanguínea e pela adição de CO2. Então, toda a composição do gás alveolar depende justamente de um equilíbrio entre o processo ventilatório e o processo circulatório. Por que isso? Porque o processo ventilatório ele está renovando o ar alveolar, levando o oxigênio para esse ar alveolar e removendo o CO2. Enquanto que o sistema circulatório faz o trabalho oposto, porque ele remove desse gás alveolar o oxigênio e deposita para esse gás alveolar o CO2. Bom, as pressões parciais do sangue venoso, aquele sangue que retorna para sofrer o processo de hematose, ou seja, para que aconteçam as trocas e ele possa ser enriquecido com oxigênio e removido dele o CO2, ele vai ter uma composição, né, essa pressão vai ser bastante parecida em função das trocas que acontecem ao nível dos tecidos. Tudo bem? Por quê? É lá ao nível dos tecidos que aquele oxigênio arterializado que chega para as trocas nos tecidos periféricos vai ser removido e vai ser adicionado quem? O CO2. Logo, quem determina essas pressões parciais do sangue venoso são as trocas gasosas entre o sangue e o tecido periférico. Enquanto que o sangue arterial, como a gente viu, ele tem uma composição gasosa praticamente idêntica à do gás alveolar, ok? Porque no momento em que ocorre todo esse processo de renovação gerado pela ventilação de oxigênio e a remoção de CO2, a gente leva a pressão de oxigênio lá no nosso gás alveolar para aproximadamente 100 milímetros de mercúrio. Ó. Mesma coisa aparecendo aqui, ó. Pressão de oxigênio está com 95 milímetros de mercúrio, que ela pode variar de 85 a 100. Mas vamos colocar aqui como se fosse 100 milímetros de mercúrio, ok? Tudo bem? Enquanto que a pressão de CO2 no nosso ar alveolar é de 40 milímetros de mercúrio, em função do processo de remoção de CO2 constante que a ventilação faz. Então, isso faz com que você tenha aqui ó, uma pressão de gases no sangue arterial bastante semelhante à do ar alveolar, 100 milímetros de mercúrio, e de CO2, 40 milímetros de mercúrio, ok? Enquanto que no sangue venoso, a gente observa o seguinte, ó, durante a passagem pelos tecidos periféricos, onde o oxigênio está sendo utilizado, a pressão de oxigênio sai de 100 milímetros de mercúrio, que chegou lá pelo sangue arterializado, e vai para 40, olha, uma diferença de 60 milímetros de mercúrio, que é o que foi de pressão, né, que foi removido desse sangue arterial. E agora o sangue passa a ser um sangue venoso, ó, com um conteúdo menor, uma pressão menor e um conteúdo menor de oxigênio. Enquanto que o CO2 ele vai ser adicionado, porque uma vez que o organismo consuma o oxigênio, a contrapartida é a produção do CO2. E esse CO2 aumenta para 46 milímetros de mercúrio, enquanto que esse gás no sangue arterial ele tem um valor de 40 milímetros de mercúrio. Então aqui, ó, 40 milímetros de mercúrio no sangue arterial, venoso, 46 milímetros de mercúrio. No sangue arterial, a pressão de oxigênio é de 95 milímetros de mercúrio e no sangue venoso, 40 milímetros de mercúrio, ok? Bom, como é feito o transporte de oxigênio? O transporte de oxigênio ele é realizado no nosso sangue sob duas formas distintas. Uma, dissolvido no plasma, e a outra é que ele é ligado à hemoglobina. A quantidade de oxigênio que está sendo transportada de forma dissolvida no plasma, ela representa a menor parte do oxigênio total transportado pelo sangue. Isso porque, para cada milímetro de mercúrio de pressão de oxigênio, existe cerca de 0,003 mililitros de oxigênio para cada 100 mililitros de sangue. Ok? Então, a pressão de oxigênio no sangue arterial é de 100 milímetros de mercúrio, que a gente acabou de ver. Logo, o que a gente tem é que a quantidade de oxigênio dissolvido é de 0,3 mililitros para cada 100 mililitros. Ou, se a gente quiser tomar aqui o litro como nossa referência, para a gente poder fazer correlações com o débito cardíaco,
a gente tem que são 3 mililitros de oxigênio para cada litro de sangue, né? Como um litro tem 1000 ml, então basta multiplicar por 10. Então multiplicou por 10 aqui, 0,3 passa a ser 3 mililitros de oxigênio dissolvido por litro de sangue. E olha que curioso, gente. Durante o repouso, o coração da gente bombeia aproximadamente 5 litros de sangue a cada minuto, né? É o débito cardíaco que a gente estudou lá no módulo de circulação. Isso significa que em 1 minuto circula dissolvido no sangue 15 mililitros de oxigênio, ou seja, aqueles 3 mililitros por cada litro de sangue passam agora a ser 15 mililitros, né? Quando você contabiliza aí 5 litros. E olha que interessante, a demanda por oxigênio em repouso é aproximadamente de 250 a 300 mililitros de oxigênio por minuto. Ok? Então, se o oxigênio dissolvido representa apenas 15 mililitros a cada minuto que está sendo lançado na circulação, isso mostra para a gente que esse valor representa cerca de 5% do valor do oxigênio necessário para atender a demanda por oxigênio na situação basal. Então, esse oxigênio dissolvido no plasma, ele é insuficiente para atender às demandas metabólicas basais dos organismos. E aí entra, é claro, um outro mecanismo importante, que é o mecanismo de transporte de oxigênio ligado à hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína que ela apresenta lá 4 subunidades na sua estrutura, né? São 2 subunidades alfa, representadas aqui por essa cor rosa um pouco mais clara, e 2 subunidades beta, representadas aqui por essas estruturas com a cor um pouco mais escura, ok? E em cada uma dessas subunidades, alfa e beta, nós temos, né, ligado a essas estruturas, associadas a essas subunidades, um grupo M, que contém aqui o ferro, no estado ferroso, tá? Um ferro 2+, que é justamente o local, esse grupamento M, o sítio de ligação do oxigênio na hemoglobina. Tá joia? E aí, o que acontece? Como cada hemoglobina tem 4 grupamentos M, significa que ela pode carregar cada proteína dessa até 4 moléculas de oxigênio. Ok? Bom, para que a gente tenha um sangue bastante enriquecido de oxigênio, seria necessário que todas as hemoglobinas, né, quando passassem lá pelo nosso pulmão, né, na circulação pulmonar, elas pudessem receber cada uma dessas hemoglobinas 4 moléculas de oxigênio. E aí nós teríamos a saturação máxima, a saturação de oxigênio, né, no nosso sangue, ok? Bom, esse gráfico aqui, ele mostra para a gente o que a gente chama de curva de dissociação da hemoglobina. O que esse gráfico representa? Esse gráfico representa aqui no eixo Y do lado de cá a saturação relativa de oxigênio dada em porcentagem, ou seja, né, 0 a 100, se tem oxigênio ligado a essa hemoglobina, ou se não tem nenhum oxigênio ligado, perdão, ou se estão todos os sítios ocupados, né, seria o 100% dessa ligação. Tudo bem? E ele relaciona essa saturação com a pressão parcial de oxigênio. Tudo bem? Do lado de cá, é só para ilustrar um pouco, mostrando o conteúdo de oxigênio em volume por cento, né? Então, mostrando para a gente, por exemplo, que seria mais ou menos 20 mililitros para cada 100 ml, ou 200 mililitros para cada litro, tá bom? Só para a gente poder fazer aqui uma analogia ao que foi falado no slide anterior. Bom, olhando para esse gráfico, logo de cara, a gente nota o seguinte, ó, conforme a pressão parcial de oxigênio vai aumentando, a gente aumenta o grau de saturação dessa molécula de hemoglobina. Mas o curioso é que o comportamento dessa saturação, ele apresenta 2 estágios diferentes. Um em que a gente observa um platô, aqui, né, uma espécie de um platô da nossa curva, e o outro que a gente observa aqui, né, uma espécie um pouco mais reta, né, que não chega a ser um platô, né, tem uma inclinação maior essa nossa curva. Então, a gente observa o seguinte, ó,
Para valores mais elevados de pressão de oxigênio, a gente observa uma menor variação com relação ao grau de saturação. Então, esse platô aqui mostra que é uma coisa que está um pouco mais estabilizada, né? Para determinados valores de pressão de oxigênio, qualquer incremento a mais de pressão que você faça, pouco resulta em alteração da saturação. É claro, atingiu 100%, não tem mais o que fazer. Tudo bem? Então, estabiliza. Mas a gente nota que para valores mais baixos de pressão parcial de oxigênio, a gente nota que ocorrem grandes variações com relação ao nível de saturação. Tudo bem? Então a gente pode se ater aqui e observar o seguinte, para aquelas pressões de oxigênio que a gente observa presentes no sangue arterial do indivíduo, que é da ordem de 100 milhões de mercúrio, a gente nota que nessas condições nós temos de 98% a 100% de saturação de oxigênio, ou seja, esse sangue arterializado, ele está sendo bastante carregado com esse oxigênio para que ele possa ser transportado através justamente da hemoglobina, que a gente viu que representa mais de 95 a mais de 95% do transporte de todo o oxigênio necessário para atender as demandas do indivíduo, né? Durante o exercício físico, né, essa demanda de oxigênio aumentada, praticamente todo o oxigênio que vai atender esse tecido muscular, no caso, né, que está consumindo mais oxigênio, vai ser feito pelo transporte através da hemoglobina. Tudo bem? Então aqui a gente nota que é 100%. E com relação ao sangue arterial, o sangue venoso, que tem uma pressão de 40 milímetros de mercúrio, a gente nota que a saturação de oxigênio é da ordem de 75%, ou seja, ainda é grande. Se a gente levar em consideração que nós temos para cada hemoglobina 4 moléculas de oxigênio sendo transportadas, 25% é um quarto, ou seja, é como se numa situação de repouso, o indivíduo cedesse apenas, né, cada hemoglobina cedesse apenas uma molécula de oxigênio em direção ao tecido. Ou seja, aquele sangue venoso com uma pressão de 40 milímetros de mercúrio, ele ainda tem ligado a ele 3 moléculas de oxigênio. Isso é muito interessante para a gente poder observar. Ok? Tranquilo? Então significa que nessa faixa entre 40 milímetros de mercúrio e 100 milímetros de mercúrio, aquilo que passa lá na circulação pulmonar, a gente nota que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ela é alta. Tudo bem? Ela ainda é alta. Tá joia? Bom, se esse sangue arterial ele tem uma pressão de oxigênio na qual a afinidade da hemoglobina por esse gás ela é muito alta, como é que o oxigênio consegue se desprender da hemoglobina para ser levado em direção aos tecidos durante as trocas gasosas ao nível dos capilares? É curioso isso, né? Se a afinidade ali é alta, significa que a ligação ela é mais forte, né? Ela tende a ser um pouco mais forte. Como é que você faz, então, para poder remover desse sangue arterial o oxigênio? Principalmente quando aumenta o metabolismo corpóreo e é necessário aumentar a oferta de oxigênio para esses tecidos. O metabolismo celular, ele leva, né, quando ele aumenta, ele leva a um aumento da glicólise e que tem, né, como um dos seus componentes intermediários a produção desse composto aqui, o 2,3-DPG, ou difosfoglicerato, ok? O aumento do consumo de oxigênio também é visto aí, é claro, né? Então isso vai reduzir a pressão de oxigênio naquele tecido. Como você aumenta o consumo de oxigênio, a contrapartida é aumentar a produção de CO2. Então aumenta a pressão de CO2. Tudo bem? Então se você consome mais oxigênio, a pressão de oxigênio cai.
Se você aumenta a produção de CO2, aumenta a pressão do CO2. E também é claro que o metabolismo aumentado tende a aumentar a temperatura naquele tecido, porque, como nós vimos em bioquímica, as nossas reações metabólicas são do tipo exotérmicas, ou seja, elas desprendem calor. Esses fatores todos, eles vão se somar para promover uma modificação da afinidade que o oxigênio tem, que a hemoglobina tem, pelo oxigênio. Ok? Que é o que a gente observa aqui nessa figura. Ó. Quando ocorre o que a gente chama de um deslocamento da curva de dissociação da hemoglobina para a direita. Ok? Então, aqui, ó, na situação anterior que a gente viu, né, durante o repouso, por exemplo, a gente notava que a gente saía de uma saturação de 100%, naquelas pressões de 100 de mercúrio, e no metabolismo, né, basal, a gente vinha até aqui, mais ou menos, né, 75% da nossa curva de saturação, aqui na nossa curva, ok? Lá na nossa pressão de 50 de mercúrio. Agora, com a presença do aumento da pressão de CO2, aumento da temperatura e aumento da produção do 2,3-fosfoglicerato, esses fatores todos modificam a estrutura da hemoglobina de maneira a provocar uma diminuição da sua afinidade pelo oxigênio. Então, desvia a curva para a direita. O aumento da concentração de prótons no tecido metabolicamente ativo, ele é resultante de quê? Do aumento da pressão do CO2. Porque a pressão do CO2 é que leva a um aumento da concentração de prótons, que leva a uma redução do pH, que a gente chama de efeito Bohr. Ok? Então, isso modifica a interação da hemoglobina com o oxigênio. Por que a gente fala que diminui essa afinidade? Nota o seguinte, quando você desloca a curva para a direita, o que significa isso? Significa que agora, a partir desse momento, para pressões que anteriormente elas eram semelhantes, né? Aqui a gente pode descer aqui de 40 milhas de mercúrio, a gente nota que o grau de saturação diminuiu. O que significa isso? Significa, nesse ponto aqui, que houve um aumento de extração de oxigênio. Então agora o que acontece? Para aquela mesma pressão que antes aqui era 75%, agora ela é menor. Ok? Ela diminuiu, facilitando então a liberação do oxigênio daquela molécula de hemoglobina. Ok? Então, esses 4 fatores aqui juntos, eles provocam uma redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, facilitando, então, assim, o desprendimento desse gás em direção aos tecidos metabolicamente ativos. A quantidade de oxigênio que está ligada à hemoglobina, ela vai depender de quê? Vai depender do conteúdo de oxigênio no plasma, né? Que vai passar lá para o plasma, é óbvio, né? Isso aí vai determinar o quê? A porcentagem de saturação também que você vai ter na hemoglobina. Quanto maior for o conteúdo de oxigênio no plasma, maior vai ser a porcentagem de saturação da hemoglobina. Ok? Quanto menor for esse conteúdo de oxigênio no plasma, né, e consequentemente menor a pressão, menor é o que? A porcentagem de saturação da hemoglobina. E é claro que vai depender também da quantidade de hemoglobina que o indivíduo transporta. Por que isso? Porque a quantidade de hemoglobina vai determinar o número total de sítios de ligação da hemoglobina lá para o oxigênio ser transportado. E esse número total de sítios vai ser calculado a partir do conteúdo de hemoglobina por cada hemácia, por cada eritrócito, vezes o número de eritrócitos. Ok? Então esses são os fatores que controlam a ligação de oxigênio e hemoglobina também, do ponto de vista físico. Tá joia? E a gente que viu que do ponto de vista biológico, né, fisiológico, essa ligação de oxigênio com hemoglobina vai depender de fatores metabólicos, né, presentes naqueles tecidos. Bom, o outro gás, né, que é transportado na corrente sanguínea
é o o dióxido de carbono, o CO2, ou o gás carbônico. Então esse CO2 ele pode ser transportado também dissolvido, como acontece com o oxigênio, pode ser transportado quimicamente modificado sob a forma de íons bicarbonato, aqui HCO3-, e esse aqui é o principal mecanismo de transporte desse gás, do CO2, no nosso organismo. Ele pode também, né, esse CO2, se ligar a proteínas, formando, né, por exemplo, a carbamina hemoglobina, quando ele se liga, né, na hemoglobina, e também em outros compostos carbamínicos, transportado sob a forma de outros compostos carbamínicos. Mas isso representa uma quantidade muito menor do que aquela observada sob a forma de íons bicarbonato. E também pode ter quantidades diminutas de ácido carbônico, né? Geralmente o ácido carbônico ele tende a se dissociar para formar bicarbonato e próton. Então por isso que a quantidade é muito pequena, mas pode ser detectada. Bom, vamos observar aqui nesse slide o principal mecanismo de transporte e troca de CO2 que a gente observa no organismo, que é o feito através da forma, né, que a gente chama de íons bicarbonato. Então o que acontece aqui? Ó? Então está aqui a respiração celular lá nos tecidos periféricos. A gente sabe que quando aumenta o metabolismo, né, o produto resultante é a formação de CO2, um dos produtos, é claro. Esse CO2, então, se difunde das células para dentro dos capilares sistêmicos, né, formando lá nosso sangue agora venoso, né, aquele sangue que perdeu oxigênio um pouco antes para poder fornecer o substrato energético, né, juntamente com os substratos energéticos, fornecer o oxigênio que vai levar à produção de energia e, consequentemente, a produção do CO2. E aí? Apenas 7% desse CO2 ele vai permanecer dissolvido no plasma. Olha que legal, ó. Uma pequena parte, muito pouco, né? O CO2 vai ficar dissolvido no plasma. A maior parte vai entrar dentro da hemácia, lá no eritrócito. Tá joia? E aí, mais ou menos, em torno de 23%, quase 25%, se liga à hemoglobina. Olha lá, o que é que você tem aqui? Ó, formando o HbCO2. Então, ele está ligado, associado a uma proteína, no caso aqui a hemoglobina. Mas, a maior parte desse CO2 que entra na hemácia, ele reage com a água para formar o ácido carbônico. E essa produção de ácido carbônico, ela é acelerada no interior da hemácia, porque dentro da hemácia nós temos a presença da anidrase carbônica, essa enzima aqui, ó. Essa enzima, a anidrase carbônica, ela acelera esse processo de formação de ácido carbônico. Como esse ácido carbônico ele é instável, ele se dissocia formando um íon bicarbonato e também um próton. O próton, por exemplo, ele pode se ligar à hemoglobina, formando esse composto aqui, ó, HbH. E esse bicarbonato que foi produzido dentro da hemácia, ele vai ser levado para fora dessa célula, em direção ao plasma, através de um trocador, de um transportador, uma proteína transportadora trocadora aqui, ó, do tipo antiporte, ó. Um transporte acoplado do tipo antiporte, em que o bicarbonato, ao deixar a célula, ele permite a entrada de cloreto dentro da célula, ok? Professor, por que o CO2 que está dissolvido aqui, né, no plasma, ele não é convertido a ácido carbônico? Porque fora da nossa hemácia, nós não temos a presença da anidrase carbônica. Por isso que o processo aqui é muito acelerado. Então, toda essa produção de bicarbonato, que representa 70% do transporte desse CO2 no sangue, é feito dentro da nossa hemácia. Tudo bem? Agora, essa hemácia vai ser levada, né, aqui na corrente sanguínea, em direção ao coração, no lado direito do coração, aquele sangue venoso que retorna, para ser bombeado pela circulação pulmonar. Quando chega lá nos pulmões, o que acontece agora? Acontece agora uma reversão daquelas reações. O que acontece? O CO2 dissolvido, né, que está presente lá no sangue, ele se difunde em direção, por a pressão dele estar maior, ele se difunde, o sangue venoso se difunde em direção
lá ao nosso gás alveolar, para que ele possa ser removido depois pelo processo ventilatório. E agora, o cloreto que está dentro da célula, né, ele vai se acumulando conforme vai passando pelos tecidos, ele agora deixa a célula e facilita a entrada do bicarbonato em direção à nossa hemácia. Ok? Dentro da hemácia, esse bicarbonato aqui, ele vai se ligar ao próton que se desprende daquela hemoglobina para formar o ácido carbônico. Estamos revertendo aquela reação que aconteceu no tecido periférico, ao nível dos pulmões agora, para formar o ácido carbônico. E o ácido carbônico, por conta da anidrase carbônica, ele é convertido em água e CO2. O CO2 é um gás e ele vai em direção ao plasma para poder se dissolver em direção, né, se difundir, perdão, dissolver não, se difundir em direção ao gás alveolar. E aquele CO2 também que estava ligado à hemoglobina, ele tende a se desprender dessa hemoglobina para também deixar por difusão o sangue em direção ao gás carbônico. Por que acontece essa reversão? Porque as condições aqui são distintas, tá, gente? Lembra que nos tecidos periféricos, o que, que nós temos aqui? Uma pressão de oxigênio mais baixa e um aumento do quê? Um aumento da pressão do CO2. Quando nós chegamos ao nível dos pulmões, lembra que os pulmões estão removendo o CO2. Então a pressão de CO2 aqui é mais baixa, mas como está tendo o aporte de oxigênio pelo processo ventilatório, a pressão de oxigênio aumenta. Então, quando você altera essas condições de pressão de oxigênio e pressão de CO2, revertendo em relação àquilo que acontece com o tecido periférico, a forma como a hemoglobina se comporta, ela se modifica também. Começa a aumentar o quê? A afinidade dela pelo oxigênio. E aí o CO2 se desprende. E diminui essa afinidade de CO2 porque a pressão de CO2 também está menor. Porque essas ligações, elas são reversíveis. Então você modifica aqui as pressões de gases em relação ao tecido periférico, alterando a maneira como a hemoglobina se comporta e alterando, é claro, aqui também, né, como você começa a ter uma diminuição de CO2, de pressão, você também altera o transporte, ó, aqui. Aqui o cloreto está sendo removido do plasma e em direção ao eritrócito. Mas como o eritrócito chega nessa região em que tem uma quantidade menor de cloreto também, uma concentração um pouco mais baixa, ele tende a deixar a célula e com isso ele traz para dentro o bicarbonato. Tá joia? Que também aqui, ó, ele foi produzido em grande quantidade, pode ter sido periférico. Aqui você não tem mais CO2, não tem produção de bicarbonato em grande quantidade. Consequentemente, o resultado disso é que ele vai tender, né, aqui a entrar na célula. Né? Na verdade, aqui ele começa a entrar na célula. Ele está no plasma, né? Você não está tendo produção, mas ele está no plasma. E agora ele entra liberando o cloreto. Tudo bem? Tá joia? Então, esses são os mecanismos que a gente tem para o transporte de CO2. Então, a gente vendo aqui ó, que 7% está dissolvido, 70% é sob a forma de bicarbonato e apenas 23%, 25% estão ligados à hemoglobina. Bom, como eu falei para vocês, só para reforçar aqui, né, isso aí obedece à lei de ação das massas. Quando você tem muita hemoglobina, né, e mais CO2, que é o caso que acontece nos tecidos periféricos aqui, né, você tem a formação do HbCO2. Quando você tem lá muita hemoglobina mais oxigênio, a tendência é que você forme mais HbO2, ok? Tá joia? Muito substrato, mais produto. Se tiver muito produto, dissocia. O mesmo acontece aqui, ó, muito substrato, produto. Se tiver muito produto, ele dissocia, que é o que acontece ao nível lá dos pulmões. Joia? Bom, um outro, só para a gente finalizar aqui, embora não tenha a ver com o sistema respiratório, mas envolve um pouco a questão dos gases, é a bexiga natatória, né? Que é um órgão preenchido por gás. Tudo bem? E ele auxilia na flutabilidade de vários peixes teleósteos, como é o caso, por exemplo, dos peixes chamados peixes fisóstomos. Né? Esses peixes eles preenchem a bexiga natatória engolindo ar.
e a esvaziam por eructação, né, como se estivessem soltando pequenos arrotos, como a gente chama, né? É o que a gente chama de eructação. Então, isso porque existe uma conexão entre o intestino e a bexiga natatória, representada aqui nessa figura. Ó. Então, aqui está a bexiga natatória, nesse cinza um pouco mais claro, e aqui nós temos o estômago do animal. Então, o animal, quando ele quer, né, modificar a sua flutuabilidade para poder flutuar, né, já que o corpo do peixe é mais denso do que a água, ele tenderia a afundar, ele utiliza como mecanismo compensatório o enchimento dessa bexiga natatória. Então ele vai lá, pode ir na superfície, pegar um pouco de engolir ar, e esse ar passa através desse duto pneumático aqui, ó, em direção à bexiga natatória, para que ele possa lá encher essa bexiga natatória e aumentar a sua flutuabilidade. Tudo bem? Já os outros tipos de peixes, né, que são os peixes fisoclistas, eles têm uma conexão intestino-bexiga ausente. Então essa bexiga natatória agora ela está ligada, na verdade, ao sistema circulatório, como é representado nessa figura aqui ao lado. Então aqui está a bexiga natatória, e nós temos aqui, né, a glândula de gás. Então aqui, ó, vem lá do coração, o sangue bombeado pelo coração passa em direção a essa glândula de gás. Então nós temos aqui um lugar chamado rete mirabile, né, que tem uma profusão enorme de capilares e que tem transportadores, né, característicos, né, mecanismos característicos que facilitam aqui nessa glândula de gás o bombeamento, né, de CO2 em direção à circulação sanguínea e de prótons, que vão promover alterações na circulação sanguínea do animal. Então está aqui, ó, o sangue arterial está vindo para cá, e quando passa por aqui ele facilita a entrada de oxigênio em direção a essa bexiga natatória, ok? E dessa maneira, então, ele preenche isso aí. Então, a glândula de gás, o que ela faz? Ela faz o aporte de oxigênio em direção à bexiga natatória. Enquanto que essa outra estrutura aqui, ó, que é a glândula oval, ela faz a remoção de oxigênio, né? Ela é tipo equipada com uma espécie de uma válvula muscular que vai justamente regular a quantidade de oxigênio que é removida da bexiga natatória, ok? Então isso acaba influenciando também nessa mobilização aí um pouco nesse conteúdo de oxigênio da circulação sanguínea desses animais. Mas isso não está relacionado com o processo respiratório, tá, gente? É só para a gente poder ver aí como é que se aproveita, né, muitas vezes, os gases da circulação sanguínea, no caso desses animais, dos fisoclistas, para promover o enchimento dessa estrutura que facilita justamente uma outra questão, né, envolvida com a mobilidade desses animais, que é a flutuabilidade. Ok? Então essa aula, né, ela foi feita a partir do livro do Maurice e também da Silverthorne, e nós nos encontramos num próximo momento.